Fala pessoal, olha só, aconteceu nesse final de semana o duelo entre Walter Walker e Thomas Peterson. E o brasileiro simplesmente venceu de forma sensacional, hein? Vamos falar sobre tudo isso e como foi a luta nesse vídeo aqui. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, é muito importante o apoio de vocês aqui para a gente continuar crescendo, continuar produzindo mais vídeos, beleza? E também já deixa o like agora para mostrar que esse vídeo aqui é relevante para o algoritmo e para que ele seja ainda mais distribuído aí, para a gente poder ver e assim tá fortalecendo a gente aí, beleza? E bom, o que dizer sobre a luta, né? O Walter Walker estava enfrentando Thomas Peterson, que tem uma base forte no wrestling, então em tese era para ele defender bem a queda, e certamente ele estava ligado na principal arma do Walter Walker, que é a chave de calcanhar. A gente vai até comentar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Então a expectativa era que seria uma luta dura e que talvez o Walter Walker teria dificuldade em impor seu jogo. E também, além disso, ele também já estava dando entrevista e falando que não iria forçar ali a entrada de queda, nem iria forçar o jiu-jitsu, que iria se experimentar em pé e iria para trocação. Mas o que a gente viu na prática, né? Eu não sei se ele estava mentindo, se era um blefe, ou se chega na hora que ele está ali no octógono, ele sente essa necessidade, ele como se fosse a natureza dele de fazer jiu-jitsu. Tanto que ele nem, na verdade, ele tentou a queda. Na verdade, ele fez uma coisa que nem é muito recomendável numa luta de MMA, muito menos numa luta dentro do UFC, que é o maior palco, né, de MMA do mundo. Ele simplesmente puxou para a guarda. Ele puxou para a guarda, o que poderia ter complicado muito ele, né? Porque tem um peso pesado em cima de você, dando soco na sua cara, meu amigo, não deve ser muito bom, não. Mas, por incrível que pareça, essa estratégia bizarra funcionou muito bem. E o Thomas Peterson, mesmo por cima, ele não ficou agredindo muito, não, até porque ele estava preocupado ali em manter a posição, porque ele estava cagado de medo, claro, de ser raspado, ou até de acontecer o que aconteceu, que é o Walter Walker variar para uma chave de pé. Pois é, Walter Walker, ele ensaiou ali como se fosse uma meia guarda profunda, mas de repente um movimento muito rápido, ele já estava com chave de calcanhar encaixada. Thomas Peterson estava malandro, né? Vale a gente reforçar isso, que ele estava realmente treinado muito essa posição, porque ele girou muito rápido para defender, e quando pareceu que o Walter Walker ia perder a posição e o Peterson ia sair, o Walter Walker sobe, segura a cintura do Thomas Peterson e faz a pressão ali, encaixando ali a chave de panturrilha, né? Então, e assim, eu não sei se você já treinou jiu-jitsu, se você já tomou um golpe desse na panturrilha, mas eu garanto para você que a dor é insuportável, cara, é uma dor absurda, assim, e não resta outra opção a não ser bater, porque senão você simplesmente vai ter o seu joelho estourado, sua panturrilha estourada, não dá para manter uma posição daquela. E assim foi que aconteceu, Thomas Peterson bateu e Walter Walker comemorou fazendo a dancinha ali que empolgou bastante. E na entrevista pós-luta, Walter Walker foi Walter Walker, porque o cara simplesmente desafiou nada mais, nada menos que o Herb Dean, o árbitro do UFC. E ainda lembrou, né, do caso polêmico aí do Herb Dean na luta contra o Poatan. Na verdade, não foi nem só contra o Poatan que o Herb Dean errou, né? A gente sabe muito bem do histórico negativo do Herb Dean, mas o Walter Walker estava nem aí, que o cara é da comissão atlética, um dos chefões, né, do time de arbitragem da comissão atlética. O Walter Walker o desafiou e o Daniel Cormier rapidinho tirou o microfone e encerrou a entrevista, né? Sei lá. Mas assim, né? Obviamente essa luta não vai acontecer, infelizmente, eu gostaria muito, mas não vai acontecer, né? O Walter Walker não deve enfrentar o Herb Dean na próxima rodada. Mas aí, quem será que o Walter Walker deve enfrentar no seu próximo combate, hein? Sei lá, de repente o Walter Walker contra o Robelis de Spain, que tá voltando pro peso pesado do UFC. O Walter Walker contra o Gabe Stevenson, que já estreou e tá repercutindo bastante, né? Ele que é o pupilo do John Jones, o extra-olímpico e tal, você sabe. Ou será alguém mais pra cima do ranking? Vai lembrar que o Walter Walker não quer enfrentar ninguém do ranking, não. Ele mesmo já deixou bem claro isso. Mas já pensou Walter Walker versus Pavlovich? Que isso, hein, Valtão? Acho difícil também, porque eles são um parceiro de treino, então não deve acontecer. Mas deixa aqui no comentário aqui, fala um pouco aí sobre o que você acha, o que você achou da performance do Walter Walker e quem você acha que ele vai enfrentar em seguida. Eu, obviamente, achei uma performance excelente, eu tô cada vez mais fã do Walter Walker. Vai lembrar que o retrospecto dele é simplesmente sensacional. Ele simplesmente finalizou suas últimas 5 lutas, sendo que as 4 primeiras foram por chave de calcanhar, só essa que mudou um pouco, né? Ele saiu da chave de calcanhar e variou e conseguiu aplicar uma chave de panturrilha. Um golpe que, inclusive, é raríssimo, né? São poucos
Cara, até pesquisei aqui e segundo o Gemini do Google, foram apenas 4 chaves de ponto-ís que aconteceram em toda a história do UFC, sendo a quarta agora com Walter Walker, cara. Isso é sensacional. E se antes a gente tinha Rosimar Palhares, né, que era um cara assim, porra, extremamente habilidoso em chave de calcanhar, extremamente habilidoso em ataques na perna em geral, e a gente tinha ali até a impressão que ninguém poderia fazer melhor do que ele, né? Apesar dos problemas, né, do Rosimar Palhares, que ele não largava a posição, ele deveria largar, mas enfim, ele era muito bom nesse tipo de finalização. O tempo vai passando, né, e certos paradigmas vão sendo quebrados, né? E aí, será que o Walter Walker ataca a perna melhor do que o Rosimar Palhares? Olha, sinceramente, eu tô achando que sim. E você, o que acha? Bom, deixa nos comentários e, mais uma vez, lembrando que é importante você se inscrever no canal. O canal está crescendo, a gente está produzindo aqui cada vez mais. E eu tenho muita ideia de conteúdo que eu quero trazer para vocês. Então é importante você se inscrever para você ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo da luta. Estou sempre comentando aqui, trazendo meus palpites para vocês, beleza? Então, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.